Prova, aula de física. Porra, véio, que fala Take 1. Inclusive na forma de deuses. Tira as camisetas. Vai, mete a camisa. Take 1. Ação. Bom dia, alunos. Ao longo da humanidade, a eletricidade sempre foi causa de grandes mistérios para nós, os seres humanos. E tentamos explicar coisas como, por exemplo, a queda de raios durante dias chuvosos, com coisas como deuses ou outros mitos. Isso é bem legal, mas não é disso que nós vamos falar hoje. Tela preta. Tela preta. Hoje nós vamos falar, na verdade, de uma parte do assunto que não é tão legal quanto deuses, mas que cai nos vestibulares, que é resistores. Caralho. Resistores em paralelo, pra quem nunca viu. Tá. Peraí. Resistores são componentes elétricos que servem para limitar o fluxo de carga elétrica, transformando ela em energia térmica. Agora que vocês já sabem o básico dos resistores, nós vamos para a parte legal, que são os exercícios de... Rufem os tambores. Rufem os tambores! Associação de resistores. Ok. Tá bom, bom, pois. Primeiro nós temos o que é o mais simples, que é... Tão simples. Calma aí. Primeiro nós temos o que é o mais simples, que são as associações em série. Que é quando os resistores estão ligados consecutivamente um ao lado do outro e nós podemos somar os seus valores para encontrar a resistência equivalente. Próximo temos a associação em paralelo, que ao invés de estarem ligados consecutivamente, os resistores estão ligados em paralelo. E nós podemos descobrir a resistência equivalente de diversas formas. Agora que vocês sabem diferenciar a associação em série e a associação em paralelo, nós vamos testá-los com alguns exercícios. Como, por exemplo, este daqui. Ok? Estão vendo o exercício? Sim? Ok. Então agora vocês aí vão fazer o exercício e depois a gente vai para a resolução. Dá um pause aí que eu faço. Tá, então, é o seguinte, vamos para a resolução. O primeiro exercício, Para resolver esse exercício do Mackenzie São Paulo, temos que utilizar os conceitos de associação de resistores que explicamos agora há pouco. Primeiro, vamos somar a resistência desses dois resistores. Porque eles estão em série, logo começamos por eles. Então, redesenhando, podemos fazer aqui. Temos dois resistores. Somando esses dois, já que eles estão em série, nós utilizamos a resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Dessa forma, fazemos o cálculo e temos que a resistência equivalente desses dois é de 50 ohms. 50 ohms e 25 ohms. E 100 volts no circuito. Seguindo, temos esses dois resistores, que, como pode ser visto pelo desenho, estão em paralelo. Para calcularmos a resistência equivalente entre resistores em paralelo, utilizamos da fórmula que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2.
Contudo, pelo fato desses resistores terem o mesmo valor, iremos pular alguns passos e utilizar um macete que vai te ajudar no vestibular. Então, temos que a resistência equivalente é igual a resistência dividido pelo número de resistores que estão em paralelo. Neste caso, temos 2. Então, a resistência equivalente é igual a 50 sobre 2. Resistência equivalente igual a 25 ohms. Redesenhando o circuito mais uma vez, temos o seguinte caso de associação de resistores. Como podem ver, os resistores agora estão em série novamente. Utilizando a mesma fórmula que usamos anteriormente, temos que a resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Dessa forma, temos que a resistência equivalente é igual a 50 ohms. Tendo a resistência equivalente do circuito total, podemos desenhá-lo de uma maneira muito mais simples. Dessa forma, 50 ohms. Com isso, agora podemos calcular a corrente elétrica que passa pelo circuito. Agora, lembrando da fórmula e do macete para lembrar das relações, temos o triângulo de Rui, RUI. Para calcularmos o I, a corrente elétrica, temos que tensão sobre resistência é igual a corrente elétrica. Dessa forma, I é igual a U sobre R. Temos aqui a nossa resistência equivalente, nossa tensão. Então, podemos calcular muito facilmente que a corrente elétrica é igual a 100 volts sobre 50 ohms. Assim, corrente elétrica final é igual a 2 amperes. Tendo a nossa corrente elétrica, nós podemos calcular quanto que passa em cada parte do circuito. Como nós queremos saber qual que é a tensão elétrica nas extremidades do resistor de resistência elétrica igual a 30 ohms, que seria este daqui, nós iremos calcular qual corrente elétrica que passa por ele. Para isso, e para facilitar a nossa vida, iremos utilizar deste segundo circuito que desenhamos aqui. Nele podemos ver que os pontos em paralelo são 2 resistores de mesmo valor de ohms, 50 e 50. Assim, podemos assumir que a corrente elétrica que passa por cada um deles é a mesma, pois eles têm o mesmo valor de resistência. Dessa forma, podemos dividir a nossa corrente elétrica por 2 caminhos. Vai ter o I1, IA e o IB, que vão ser iguais. Dessa forma, usando o IA, que é igual a 1 ampere, vamos finalmente calcular qual que é a tensão que passa por este ponto aqui. Agora, voltando para o triângulo de Rui, vamos colocar os valores. A tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Assim, temos que U é igual a 30 ohms, que multiplica 1 ampere. Caso tenha sobrado alguma dúvida por que eu já estou calculando este, como esses 2 resistores estão em série, quer dizer que a corrente elétrica que passa pelos 2 é a mesma. Basicamente isso. Fazendo este cálculo, que eu diria que é um cálculo bem simples, temos que a tensão no ponto de 30 ohms de resistência é igual a 30 volts. Assim, temos a alternativa B do exercício, e assim vocês acertariam a sua questão no Mackenzie.
E essa foi a resolução do exercício. Muito obrigado, foi uma boa aula. Vocês são bons alunos. Isso dói muito. Isso dói muito.